E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Alquimia Pop. E aproveitando que o filme dos Eternos acabou de ser lançado, eu resolvi deixar vocês por dentro de tudo que está acontecendo com eles no mundo dos quadrinhos e trazer para vocês as histórias atuais deles, que se desenrolaram em 2020 e 2021 em Eternos Volume 5. Esse arco aborda sobre o misterioso processo de ressurreição dos Eternos e como eles voltaram à vida depois que todos eles haviam se matado, logo após terem descoberto seu verdadeiro propósito na Terra. Então, antes de começar, já dá aquele like para dar aquela moral e inscreva-se no canal para ficar por dentro dos novos vídeos. E vamos lá! E qual é o contexto dessa história? Pois bem, de uma forma bem resumida, em Vingadores Volume 8 de 2018, é mostrado que bilhões de anos atrás, o Celestial Progenitor havia sido infectado pela Horda, uma raça de insetos intergalácticos. Isso fez com que ele caísse na Terra e começasse a ser destruído pelos insetos. Um grupo de Celestiais foi investigar o que havia acontecido com o Progenitor e, ao chegar na Terra, se depararam com os insetos colocando milhões de ovos no interior do planeta. Os Celestiais ficaram com medo de também serem infectados, mas mesmo assim, eles deveriam impedir que aquela Horda se expandisse mais e destruísse todo o universo. O Progenitor ficou morrendo na Terra por muito tempo. Isso fez com que sua essência fosse espalhada por todo o planeta, afetando o DNA dos seres que já moravam ali, fazendo com que eles criassem uma certa imunidade aos insetos. Os Celestiais então aproveitam isso e começam a fazer experimentos em uma espécie de hominídeos terrestres. E esse experimento resulta nos Deviantes, que basicamente se tornaram um erro da criação, e resulta também nos Eternos e nos humanos. E de toda a criação, os seres humanos eram os mais importantes, pois os Celestiais potencializaram essa imunidade neles, para que no decorrer do tempo, eles se tornassem os próprios anticorpos, que destruiriam a Horda. E para proteger a evolução deles, os Eternos foram criados. A vida toda, os Eternos achavam que eles eram a principal criação dos Celestiais, como se fossem os deuses da Terra, e que deveriam proteger os humanos das ameaças dos Deviantes. Eles não tinham conhecimento da Horda, e sequer sabiam que as mudanças genéticas feitas nos seus ancestrais foram apenas para evitar a propagação desses insetos. Quando os Celestiais negros surgem na Terra para tentar liberar a Horda, os Eternos começam a investigar mais sobre o seu próprio passado e acabam descobrindo essa revelação. Eles se sentiram traídos pelos seus próprios criadores, além de terem descoberto que os humanos que eram a principal criação, por serem eles os próprios patógenos que destruiriam a Horda. Enquanto isso, os Eternos eram apenas meros vigias dos humanos, para que eles pudessem cumprir essa função. Isso os afeta muito forte psicologicamente, fazendo com que eles briguem entre si e alguns chegassem a ponto de cometer suicídio, gerando um genocídio total. O Icarius foi o último a morrer e teve a chance de contar toda essa história para o Homem de Ferro e para o Doutor Estranho, que haviam chegado em Olímpia para pedir que os Eternos ajudassem os Vingadores a combater os Celestiais Sombrios. E indiretamente eles ajudaram, já que essa história foi fundamental para que os Vingadores representassem a raça humana e realizassem o objetivo que os Celestiais haviam definido, o objetivo de destruir a Horda. E no fim da história, os Vingadores impediram o ataque dos Celestiais Negros, aniquilaram os insetos e novamente salvaram o mundo. E depois desse grande resumo, agora sim, prosseguindo para Eternos Volume 5 de 2020. Os Eternos não têm esse nome à toa, e por conta disso, toda vez que eles morrem, são ressuscitados em uma base escondida no Polo Sul, pela denominada Máquina de Exclusão. Essa base possui uma grande fila de espera, em que quem morre primeiro é ressuscitado primeiro, e por conta disso, o Icarius foi o último a voltar à vida. E vale ressaltar que a Máquina de Exclusão tem consciência própria e vive se comunicando com os Eternos, e além disso, é ela que está narrando todos os eventos desse arco. Histórias atrás, o Eterno Sprite, que sempre teve aparência de criança, utilizou o poder do Celestial Sonhador para apagar a memória dos seus amigos e se livrar da sua imortalidade, para tentar virar um adulto e ter uma vida comum. E depois de idas e vindas, os Eternos conseguiram retomar sua memória. E como consequência, o Zuras, líder dos Eternos, matou o Sprite por conta desse feito egoísta e impediu que ele fosse ressuscitado por um longo tempo. E atualmente, depois de morrerem e retornarem, os Eternos resolveram dar uma segunda chance para o Sprite, que em sua ressurreição escolheu voltar como uma mulher. Só que como consequência dessa volta, o Zuras apagou a memória dela de centenas de anos atrás propositalmente, para que assim ela não lembre do mal que causou. O líder dos Eternos determina que o Icarius tome conta da nova Sprite, o que daria muito trabalho, já que ela é a Eterna que diversas vezes pregava peça nos humanos e nunca parava no mesmo lugar. O Icarius, contra sua própria vontade, vai ao encontro da Sprite,
e com muita raiva pelo que ela tinha feito, ele começa a disparar seus raios de calor, tentando capturá-la. A Sprite usa suas habilidades de ilusão para despistar o Icaris, que sequer consegue encostar nela. Ela se teletransporta por um portal e vai parar no meio da cidade, e fica encantada com tudo que havia de novo, já que ela não se lembrava de nada. O Homem de Ferro surge ali e fica impressionado em vê-los vivos, já que nenhum dos Vingadores sabiam que os Eternos podiam ser ressuscitados. E a última vez que ele havia visto o Icaris, ele estava morrendo naquela HQ dos Vingadores. Depois disso, a dupla sente a presença de um grande deviante nos esgotos e parte para fazer o que sabem fazer de melhor: destruir os deviantes. E felizmente, eles chegam a tempo de salvar um turista, que teria seu cérebro devorado pelo monstro. Depois dessa breve aventura, eles chegam em Olímpia e são recebidos com uma péssima notícia: a de que o Zuras tinha sido brutalmente assassinado, com alguém tendo esmagado seu crânio. E a única forma de alguém chegar em Olímpia era pelos portais que só os Eternos podiam usar, ou seja, isso significava que o assassino estava entre eles. Ao contrário dos outros, o Icaris e a Sprite decidem não esperar pela ressurreição dos Zuras e resolvem ir investigar por conta própria. Eles seguem o rastro que o teletransporte havia deixado e automaticamente são teleportados para Titanos, que foi a primeira cidade eterna. Há muito tempo, o Cronos, pai dos Zuras e do Mentor, explodiu a máquina de exclusão e a cidade em um experimento temporal. Isso fez com que o tempo passasse de forma distorcida nesse local. Chegando lá, a dupla se depara com ninguém menos que o Titã Louco, Thanos, e o Icaris automaticamente conclui que foi ele quem matou os Zuras. E dominado pela raiva, ele parte direto para um confronto. Os dois trocam golpes por diversas eras distintas. Em algumas, o tempo passava em segundos, e em outras, era como se eles estivessem lutando há décadas. Depois de se confrontarem por um certo tempo, o Icaris não foi capaz de derrotá-lo. O Sprite então cria uma ilusão na mente do Thanos para que isso distraia o vilão e ele possa retirar o Icaris dali. Nesse meio tempo, o Phastos surge em Olímpia e comunica a todos que alguém havia destruído parte da máquina de exclusão, e além disso impedir que os Eternos fossem ressuscitados causaria uma catástrofe global, já que a máquina é ligada diretamente com a Terra, e sem ela, o planeta sofreria diversas mudanças climáticas e seria destruído dentro de uma semana. Mesmo sendo um Eterno, o Thanos era bloqueado pela máquina de exclusão e não conseguiria utilizá-la sozinho para ir se teletransportando para vários lugares. E ao receberem a notícia de que ele estava por perto, os Eternos então especulam que alguém entre eles era um traidor e estava ajudando o vilão. O Icaris simplesmente, do nada, sai de Olímpia e surge na casa do Toby Robinson, um cidadão comum de Nova York. Ele estava tendo a intuição de que deveria proteger esse garoto da catástrofe global, inexplicavelmente, sem motivo algum. E o garoto, sem entender nada, permite que o Icaris o siga. Ele então começa a acompanhar o Toby em todo lugar. E os moradores da cidade nem estranham o fato de que um homem está sobrevoando suas casas, já que eles vivem na mesma cidade que os Vingadores e o Quarteto Fantástico vivem atuando. Ele chega a proteger o garoto da queda de uma base espacial e salva toda a vizinhança. Só que esse evento já indicava que a Terra já havia iniciado seu processo de autodestruição. Enquanto isso, em Lemúria, a capital dos Deviantes, Tena, a Eterna da Sabedoria, estava tendo um romance proibido com mais um Deviante. Isso não é uma surpresa, já que ela meio que tem um fetiche por eles há milhares de anos, sempre se relacionando com alguém dessa raça. A Cersei e os outros Eternos surgem em Lemúria para questioná-la, pois ela havia se encontrado com os Zuras horas atrás. Ela então conta que havia brigado com os Zuras, pois ele não queria que ela se relacionasse com um Deviante. Isso a deixou tão furiosa que, no calor do momento, ela disse que o mataria. Essa história deixa Tena como a principal suspeita, mesmo ela alegando que só havia dito aquilo por conta da raiva. Nesse exato momento, o Droog entra em contato com a Cersei e comunica que o pai dele e seus aliados foram brutalmente mortos. O pai do Droog é o Vulcan, líder dos Eternos da cidade de Polária. Ele e seus seguidores são rivais dos Eternos de Olímpia, e as duas cidades já travaram diversas guerras. Com a morte dele, o Droog seria mais um suspeito, já que, com sua péssima índole, seria muito fácil ele matar seu próprio pai, só para se tornar o próximo governante de Polária. Diminuindo a suspeita da Tena, ela e o Kingo vão para Polária, para conversarem com o Droog. Esse personagem já fez muitas coisas contra os Eternos, então nada do que ele falasse iria tirar sua suspeita. O Kingo lembra que séculos atrás, o Droog havia sido um dos generais do Ojedei Khan, filho do Gengis Khan. Ele tinha usado seu poder de controle mental para devastar diversos povos e dominar várias terras em nome do Império Mongol. E enquanto eles lembravam disso, o Thanos surge ali e mata os servos do Droog. A Tena e o Kingo então partem para cima do vilão,
E enquanto os três estavam lutando, o Droig cria uma ilusão na mente do Titã para poder distraí-lo. Isso deixa confuso e permite que Athena crave sua lança e sua espada no vilão, fazendo com que ele fique mortalmente ferido e fuja imediatamente por um portal. E dessa forma, sua ameaça foi cessada por um breve período. Esse ato heróico inesperado do Droig fez com que ele ganhasse a confiança dos dois. Só que, na real, eles não deveriam ter dado essa brecha para ele, pois logo quando eles saem de Polaria, o Thanos retorna e dialoga com o Droig. Basicamente, na hora da ilusão, o Droig havia feito um breve contato mental com o Thanos, dizendo que, a partir daquele momento, ele estaria ao seu lado. E nessa conversa, o Droid descobre que ele não era o único traidor, e que antes dele, algum outro Eterno já tinha feito uma aliança com o Thanos. O Icarus pediu para que a Sprite protegesse o Toby Robinson, para que ele pudesse ajudar os outros membros da equipe. Ele também revelou que teve uma visão, em que alguém iria tentar assassinar o Toby, e por isso ele decidiu protegê-lo. O Phastos, o grande engenheiro do grupo, estava se matando para tentar consertar a máquina. A Cersei então tem a ideia de pedir ajuda para o seu ex-aliado, o Gilgamesh, também conhecido como O Esquecido, que também era um deles, mas há muito tempo tinha decidido que iria proteger a humanidade da influência dos Eternos, pois ele achava que a sua raça se sentia superior e atrapalhava a vida dos humanos. Isso fez com que ele ficasse com uma certa intriga com os outros Eternos. E para conseguir a ajuda dele, a Cersei usa o Tony Stark como cobaia. Ela sabia que o Gilgamesh estava vigiando os outros para poder descobrir quem era o traidor. Então ela finge pro Tony que ela era a verdadeira vilã e começa a torturar o Homem de Ferro. E nesse exato momento, o Gilgamesh surge e agarra o pescoço da Cersei, que imediatamente grita pelo Icarus. Os dois então travam uma grande batalha e vão por quilômetros trocando golpes. E depois, finalmente, com a ajuda dos outros, o Icarus prende o Gilgamesh. Épocas atrás, o Gilgamesh tinha conseguido danificar a máquina de exclusão para que os Eternos parassem de ressuscitar e se tornassem mortais como os humanos, com o intuito de fazê-los diminuir sua superioridade. Por causa disso, os Eternos acreditavam que ele poderia ter ajudado Thanos a manipular a máquina. Mas o Gilgamesh insiste em desmentir isso, dizendo que seria incapaz de ajudar alguém tão escroto quanto o Thanos, além disso ser totalmente contrário aos seus princípios. Ele então decide em ajudar seus ex-amigos, mostrando como ele tinha sabotado a máquina antigamente. Já na base da máquina, o Gilgamesh mostra o local onde ele tinha feito a sabotagem. E estranhamente, a máquina estava com esse mesmo problema de novo. O Gilgamesh diz que esse erro estava muito na cara, e que alguém como o Phastos, que tem um grande conhecimento em mecânica, já deveria ter notado isso há muito tempo. O grupo então imediatamente entra em contato com o Phastos para questioná-lo sobre isso, mas ele não dá nenhuma explicação e desliga na cara deles. E é nessa hora que descobrimos quem desde o princípio era o verdadeiro traidor. Histórias atrás, nas HQs dos Guardiões da Galáxia, o Thanos foi derrotado pelo grupo de heróis e acabou sendo sucumbido por um buraco negro. Entretanto, o Phastos apareceu e decidiu usar o corpo dele a seu favor. Ele arrumou um jeito de fazer a máquina de exclusão aceitar o Thanos. Assim, o vilão foi novamente ressuscitado. Ele criou um mecanismo no corpo do Titã, deixando ele mais fraco. E, semelhante ao que Amanda Waller faz com os membros do Esquadrão Suicida, se o Thanos não o obedecesse, seu corpo seria automaticamente deteriorado. E se ocorresse tudo nos conformes, o Phastos entregaria seu corpo perfeito de volta. Os Eternos se teletransportam rapidamente para o lugar onde o Phastos estava. Mas o Titã Louco estava aguardando eles. Nisso, os heróis iniciam outro super confronto. O Icarus começa a socar o Thanos e o Gilgamesh parte para ajudar, segurando o vilão e fazendo um mata-leão. O Thanos fica todo o tempo ativando o teletransporte da máquina para poder se esquivar e ganhar vantagem. Isso acaba levando ele e o grupo de heróis para outra dimensão. Mas na hora certa, a Cersei consegue paralisá-lo e com sua habilidade de manipular a matéria, ela cria fungos super venenosos no corpo do vilão, deixando ele mais enfraquecido ainda, já que seu corpo ainda não estava 100%. Enquanto isso, é revelado que o plano do Phastos era apenas acabar com os Eternos e não com os humanos. Só que no meio do caminho, ele perdeu o controle da máquina e deixou que ela começasse a se autodestruir, permitindo que um apocalipse na Terra fosse gerado. Ela começa a acelerar mais ainda o seu processo de autodestruição, o que faz com que os céus do planeta ardam em fogo e deixe o Phastos mais desesperado. Ele acaba sendo obrigado a receber a ajuda dos outros Eternos. Então, ele ativa o teletransporte da máquina para tentar trazê-los de volta para a base. Mas devido aos bugs da máquina, o resultado é que cada herói foi teleportado para uma parte distinta do planeta. O Icarus havia sido carregado para o Polo Norte. Assim, ele usa seu super voo para chegar quase instantaneamente na base.
O Phastos diz que o único jeito de salvar a Terra era se alguém com o nível de poder do Icaris conseguisse suportar a energia da extensão central da base, para poder reconstruí-la. O Icaris então parte para a extensão central e usa o poder de manipulação de matéria para iniciar o processo. Esse seu poder não era do mesmo nível do da Cersei, mas ele tinha aptidão suficiente para essa tarefa, já que nesse momento a resistência dele era o que mais importava. Por trás de todos os objetivos do Icaris havia um principal, o objetivo de ser um herói. E um herói salva, um herói se sacrifica. Os últimos pensamentos do Icaris foram de que ele conseguiu cumprir esse objetivo, e isso deixa ele feliz. No momento que o Icaris havia saído, o Druig pegou o Phastos desprevenido e hackeou sua mente, fazendo ele esquecer como funcionava o mecanismo que destruiria o corpo do Thanos. Depois da morte do Icaris, os Eternos capturaram o Phastos e forçaram ele a confessar o motivo da sua traição. E esse motivo na real foi bem heróico. Depois que os Eternos haviam se matado naquela HQ dos Vingadores, o Phastos foi o primeiro a ressuscitar e ele ficou um bom período sozinho. Isso permitiu que ele tivesse mais privacidade para pesquisar a máquina de exclusão a fundo e conhecer todos os seus segredos. E depois de descobrir a sua verdadeira natureza, ele fica indignado e decide destruí-la, pois ele queria que ela parasse de trocar a vida dos humanos pela vida dos Eternos. Pois é isso que dava a imortalidade deles. Cada vez que um Eterno morria, a máquina de exclusão sacrificava uma vida humana para fazer a ressurreição. Depois de algumas horas, o Icaris é ressuscitado, e para fazer voltá-lo à vida, a máquina sacrifica a vida do seu protegido. E dessa forma, o Toby Robinson amanhece morto na cama. Os Urus e a Cersei eram um dos poucos Eternos que sabiam desse fato, e pela sua personalidade, a Cersei simplesmente já havia se conformado com isso há muito tempo, e decidiu não revelar isso para os outros, a fim de evitar problemas. Os Urus finalmente retornam à vida, e os Eternos vão ao seu encontro, exigindo que ele dê um jeito de parar esse massacre humano. E os Urus, calmamente, diz que vai debater isso na Unimente, que, basicamente falando, é o local onde todos os Eternos que existem se reúnem para decidir o futuro da raça. A Cersei fica meio receosa com isso, pois ela sabe que não vai funcionar, já que a maioria dos outros Eternos não liga para a raça humana e prefere manter sua imortalidade intacta, sem arriscar qualquer coisa para mudar esse meio. E esse é o destino deles, definido pelos Celestiais: proteger humanos, sacrificando humanos. Então, o grupo de heróis fica frustrado com essa situação. Os Deviantes são considerados um povo mutável, por possuírem uma variação genética quase infinita, com diversas possibilidades de transformação. Dessa forma, para tentar acabar com o massacre humano, os Eternos vão a Lemúria em busca de uma solução, para tentar descobrir se esse potencial genético dos Deviantes poderia ajudá-los. E assim termina esse arco, com os Eternos se aliando aos seus arquirrivais. Toda essa história foi o pontapé inicial para o próximo grande arco da Marvel, denominado A Ascensão de Thanos, que envolve toda a família do Titã Louco e sua incansável busca descontrolada por vingança. Até agora, essa nova história teve apenas 2 edições e vai se desenrolar ao longo de 2022. E eu pretendo trazer a continuação dela aqui pro canal, assim que mais HQs forem sendo lançadas. E eu vou ficando por aqui. Não esqueça de dar aquele gostei e de se inscrever no canal para ficar por dentro dos novos vídeos e não perder a continuação dessa saga. Vocês podem deixar sugestões, críticas e ideias aqui nos comentários que eu vou olhá-los com toda atenção. E comentem aqui o que vocês acharam do filme e o que esperam dos próximos longas do MCU. Valeu e até a próxima!